Prontinho. Fechei a gravação. Tô começando agora do nono. Começou a live do nono ano, gente. Nossa. Bom dia pra vocês aí do nono ano. Estão chegando. 11h02. Estão começando nossa aulinha. Hoje é matéria nova, então hoje a gente vai ver algumas coisinhas a respeito de função quadrática. Tô dando tchau aí pro pessoalzinho do 8º ano que tá indo embora da live anterior. Bye, falou, Source. Falou, é nóis. Bom dia, bom dia. Falou, Rafael. Tchau, Giovana. Vai, por que vai? Ah, vai agora no Discord. Nossa, estão querendo jogar Gartic de manhã cedo. Jesus Cristo. É muito querer. Ah, eu não consigo. Param, 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 param. Então, gente, como é que vocês estão? Vida boa? Aliás, o pessoal aí que tá do nono que vai estar ficando aí, ou se tem alguém pessoal do 8º aí. Gente, tô fazendo sempre meditação ali 10 minutos antes da live começar do 8º. Tô fazendo meditaçãozinha. Quem quiser participar, sempre, das 9h50 ali até umas 10h05, geralmente tô fazendo uma meditaçãozinha. Legalzinho assistir. Quem tiver afim, tô fazendo meditação. Começou a live do Nonos, Anthony. Começou agorinha. Belezinha, Vinícius? Tudo tranquilo e contigo. Só ainda tô com muito, muito sono por causa que tomei um remédio ontem pra rinite. Velho, ele me derruba. Eu tomei ontem, era umas 10 horas da noite, mais ou menos. Ele tá dando sono até agora. Então, tipo, eu tô muito, muito, muito na lenta. Hoje vai ser uma live chata, porque... Ou vai ser uma live mais louca, porque eu também tô meio grogs. Das duas, uma. Não tem previsão de quando vai voltar às aulas, Anthony. Porque, não sei se tu ficou sabendo aí, né, mas o Paranauê tá ficando louco. A curva ascendente, hoje eu fiquei pesquisando até bastante, hoje de manhã, eu acordei, eu fiquei pesquisando bastante para poder entender um pouco sobre a curva, e ela tá ascendendo bastante ainda. Então não tem previsão ainda no mundo inteiro diminuir isso aí. Quando ela começar a baixar, a gente tem uma melhora, mas ela não tem previsão. Daí outra coisa que eu tava vendo a respeito disso, no Brasil a gente tá dando uma diminuída na crescente, mas cresceu muito nos últimos dias, muito, muito. Tipo assim, vocês não aprenderam ainda? Eu já falei para vocês a respeito de parábolas, mas parábolas é função quadrática, que é a aula que a gente vai ter hoje. Mas, oiê, nascente. A função que a gente está vendo é que nem eu postei no meu Face. É uma função exponencial. E aí, Pablito? Então, sendo função exponencial, tipo, ela escala muito mais rápido. Ela, tipo, aumenta muito mais rápido. Porque é tipo, vamos pensar o seguinte, 3 vezes 3. Né? Tu começa lá embaixo, partindo do zero, que seriam as funções as funções, desculpa, os expoentes negativos. Então tu começa partindo do zero, daí vai começar aumentando, 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 aumentando aos pouquinhos, assim, tudo frações, até chegar no 3 elevado a zero. 3 elevado a zero é 1, né? E daí 3 elevado a 1 é 3. 3 elevado a 3 é 9. Então triplica. E o 9 triplica de novo, que seria 3 vezes 9, 27. Daí o 27 multiplicando já vai a 81. Então é tipo assim, 3 influencia a cada 3. A gente estudou isso em probabilidades no 8º ano. A gente estuda isso em probabilidades. Então imagina o seguinte, se 3 influenciam 3, então 3 pessoas com vírus influenciam outras 3 pessoas, cada um deles influencia 3. Então eu já tenho 9. E desses 9, cada um influencia 3. E daí já vira 27. Daí 27 influencia 3. Então se eu contaminar só 3 pessoas,
eu posso estar contaminando milhares de pessoas em poucos dias. Isso é função exponencial. Vocês vão aprender isso ano que vem. Também aprender progressão geométrica, que é função exponencial. Também, tudo ano que vem. Então é, tipo, muito louco o negócio. Função exponencial explica muito aí das pandemias, etc. Entra biologia, entra uns negócios bem louco e interessantíssimo para quem curte esse tipo de assunto, principalmente. Beleza? Mas sem mais delongas, bora começar aí. Se eu concordo com o Bolsonaro falou, aquém da política, sem se tirar, eu acho que ele fez um discurso muito ruim. Tá? E aí, Ezequiel, ele fez um discurso certamente muito ruim. Ele poderia ter feito um discurso melhor, não fez. Mas, velho, todo mundo que critica não queria estar no lugar dele. O cara tá tendo que fazer mágica com, sei lá, com vento. É tipo a Dilma querendo tocar vento. Mágica. Então, eu não digo que eu concordo, eu não digo que eu não concordo. Eu digo que ele tá certo e que ele tá errado ao mesmo tempo. É o que eu posso dizer. Tá? Porque vai ter problema, vai ter recessão e vai ter também problema com o coronavírus se for liberado agora. Então eu não sei. Realmente não sei. Eu vou ter que esperar o que as autoridades disserem. Só isso. A gente aqui, principalmente os professores, a princípio eles devem e são aconselhados a serem apartidários. Então a gente nunca vai pegar partido, ou seja, defender algum dos lados. A gente vai tentar ser justo, colocando todas as informações para que vocês sempre possam decidir qual o melhor caminho tomar. Tipo, vocês criarem suas próprias ideias. A gente nunca pode influenciar no que vocês vão dizer, expressando opiniões vazias, sem mostrar os dois lados. Então é extremamente importante. E aí, Jonathan, de boa? Ah, os dois são o Bolsominion, né? Tem os Petralha, esquerdopata, e tem os Bolsominion. Que daí seria direitopata, sei lá. Complicado. Então, gente, saiu hoje no Eclésia aqui a aulinha de hoje, tá? Dia 26/3, função quadrática tá lá. Também deve estar no cronograma lá do portal da escola para entregar até o dia 31. Então, o que eu vou fazer hoje é dar uma explicada. Eu vou tentar explicar um pouquinho algumas coisas da função quadrática. Também na função quadrática aqui tem o vídeo, já vou mostrar para vocês. E vai ter alguns exercícios. Então, esses exercícios eu vou comentar, vou tentar dar uma explicada hoje para vocês fazerem. Eu não vou resolver eles hoje. Eu vou estar resolvendo amanhã, vou fazer alguns exercícios com vocês amanhã. Hoje não, amanhã. Mas eu quero que vocês façam primeiros exercícios para tirar as dúvidas amanhã. É para entregar apenas na terça-feira. Então eu dei bastante tempo, porque são vários exercícios que exigem atenção. E como eu sei que muitos do nono ano não estão fazendo esses exercícios, eu dei um tempinho a mais. Tá? Principalmente o pessoal da 9.1, né? O pessoal da 9.1 tá mais na lenta que da 9.2, fazendo menos atividades. Então, abriu hoje, ok? Esses exercícios. Eu já vou colocar as aulas da semana que vem praticamente, para vocês não vai estar aparecendo, mas para mim sim. Aqui, no caso eu não coloquei ainda, então por isso que não aparece aqui, mas dia 26 até o dia 31. Como que vai funcionar a partir da semana que vem? Eu vou explicar depois, Pablo, como é que vai ser. Semana que vem vai ser exatamente como se fossem os períodos normais. Então, por exemplo, nós temos aula do nono ano, a 9.2 teria na segunda, 2 períodos, a 9.1 teria um período na terça. Depois, na quarta, nós teríamos
um período na 9.1, um período na 9.2. Na quinta, 2 períodos na 9.1, 2 períodos na 9.2. E na sexta, nós teríamos um período na 9.1, se eu não estou enganado. 9.2 não tem aula na sexta, isso. Então vai ser exatamente como os períodos. As aulas elas vão estar divididas por períodos e por turmas. Então não vai ser assim junto que nem tá aqui. Aqui tá 9.2, 9.1, tá junto 9.2, 9.1, porque é até essa semana. A partir da semana que vem, tudo começa normal. Por isso que até coloquei na terça, porque na terça a gente tem a primeira aula com a 9.1. Tá? A 9.2 é na segunda, mas daí por causa da 9.1 eu coloquei um tempo a mais. Aí, beleza? O que tem que entregar? Vocês vão ver que vocês vão abrir um negócio de vocês vão ter a opção de colocar uns arquivos. Esses arquivos são as fotos. Então vocês vão colocar as fotos aqui. Por exemplo, se eu não me engano, já tem alguns alunos aqui. Já colocaram. Tá 9.2. Acho que tem um aluno. O Gustavo, tá? O Gustavo colocou aqui essas atividades. Obviamente isso aqui tá errado. Depois eu vou mandar um e-mail para ele. Mas os exercícios... E, gente, não tremam, né, a foto, senão fica horrível de enxergar. Por favor. Vocês não estão vendo, né? Pera aí. Calma aí. F4. Ok? Tem aqui a foto, tá? Aparece para mim assim, então, que vocês enviaram. Então, vocês vão ter a opção de colocar aqui arquivos no eClass ou me mandar por e-mail. Ok? Tenta colocar aqui no eClass quem já está conseguindo. Quem ainda não está conseguindo pelo eClass, manda e-mail, continua mandando que eu estou anotando e respondendo os e-mails. Beleza? Então, aqui aparece a data e eu consigo colocar para vocês que foi visto. Só que eu preciso de um respaldo para vocês, se vocês estão tendo a possibilidade de abrir o eClass. Então eu vou fazer uma lista, ainda não sei como, mas eu vou fazer uma listinha para vocês colocarem. Eu tô conseguindo abrir o eClass. Quem consegue, daí beleza. Tá? Quem não está conseguindo, eu vou anotar para poder passar para os meus superiores. Ok? Isso aqui, ó, que tu falou aí que não está conseguindo abrir. Tu e mais alguns não estão conseguindo, eles estão vendo para arrumar isso, eu estou anotando isso aí. Tá. Entendi, Anthony e Pablo, os dois. Tem que entregar toda a folha. Então, o que vai ser o exercício? Dessa aqui, função quadrática, tá? Diz aqui o seguinte: ao final da explicação, como de praxe, gostaria que fizesse alguns exercícios. 1 a 9, por gentileza. Só que eu tenho que ver se vocês fizeram, então manda aquela fotinha, né, e envia aqui no próprio eClass. Então, os exercícios são esses. Estou abrindo aqui. Peguei exercício ali do Instituto Federal, tá? Alguns exercíciozinhos bem bacaninhos. Ok. Coloquei direto da internet, nem cheguei a colocar no Google Drive, nem fiz nada. Coloquei bem simples. Exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Só até aqui. Tá? 10 e 11 não era para fazer. Então, dessa folha, a primeira folha não é para fazer o 10 e o 11. Só até o 1 a 9. A partir daqui pega uns problemas. Tem gabarito aqui no final. Para tu comparar, ver se tu fez alguma coisa certa, alguma coisa errada. Ok? E é isso mais ou menos que a gente vai fazer hoje. A gente vai trabalhar a introdução desse assunto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, que eu vou fazer, é assistir o vídeo e comentar ele. A gente vai fazer isso. Lembrando que a atividade que eu deixei ontem é para sexta, tá? Para amanhã, para entregar até amanhã. Ok? Essa que eu tô dando hoje é só até segunda, então não precisa acelerar as coisas e fazer. Mas isso já tá no eClass já. Coloquei agora de manhã. Ok? Na verdade ele já tava, eu só cliquei aqui, ó. Deixa eu até mostrar para vocês. Volta aqui. Eu só clico aqui, ó, no publicado. Eu cliquei para publicar e vocês devem ter recebido. Tá? Quando eu não clico para publicar, ele só aparece para mim e para minha chefe, para poder ver
se tá bom, ela dá uma olhada se a aula tá bacana, se precisa de alguma coisa melhorar, etc. Ou arrumar alguma coisa. Beleza? Então, função quadrática, etc. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar um conteúdo novo, estudantes não tem tanta facilidade assim em questões mais complexas, menos fundamental aqui da função do segundo grau, também conhecida como função quadrática. Então, a primeira coisa que ele vai falar no vídeo, tá? Então eu já vou explicar o vídeo, porque às vezes muitas pessoas têm dificuldade de entender. Então eu já vou dando uma explicação junto com ele. Ele vai fazer essa explicação, daí tu pode assistir de novo e etc. Ou também assistir as minhas tiradas de dúvidas, etc. Então vamos lá. Definição. Definição é aquele negócio conceito, tá, Vini? Então aqui, ó, pra ti o conceitinho é uma função f, tá? Ela está nos reais, ou seja, trabalho só com os reais. Chama-se quadrática quando existem números reais a, b e c, ou seja, a, b e c são números, com a sempre diferente de zero, tá? Então ela vai ser quadrática só quando a for diferente de zero, senão ela é do primeiro grau, tá? Daí não é do segundo grau. Quadrática quer dizer que ela é do segundo grau, ok? Função do segundo grau que nem está escrito aqui em cima. Tal que o f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então até deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês melhor. Então, para todo x pertencente aos reais, então o x tem que pertencer aos reais nesse caso. Então a função em torno do x é igual a isso aqui. Esse é o formato geral que a gente diz. Ok? Esse é o formato geral. Então, exemplos que nós temos f de x igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 2. Então, o a é o 3, o b é o menos 4, o c é 2. Tá? Por quê? O a está sempre junto do x ao quadrado. O b está sempre junto do x elevado a 1. O c está sempre sozinho, que seria junto do x elevado a 0, que não aparece. Tá? Lembrando que x elevado a 0 é 1 e não é 0. É 1, tá, gente? 1. Por isso que ele não aparece. O número 1 nunca aparece. Na letra B, nós temos f de x igual a x ao quadrado mais 3x. O que seria isso? Eu tenho aqui o valor de a, tá? Que seria 1. Então, 1x ao quadrado, só que ele não aparece. Quando ele não aparece é porque é o número 1. Nós temos o 3x, que seria o bx, o b sendo 3, mas nós não temos o c. O c vale 0, porque nesse caso ele não existe. Não está escrito aqui o c. Então, nesse caso, o c vale 0. Y igual a menos x ao quadrado menos 5 é a mesma coisa. O y é a mesma coisa que o f de x. Porque é uma função em torno do x, seria uma outra letra em torno do x. Que se eu coloco um valor para x, dá um valor para y, que são as nossas coordenadas. Parece Bhaskara? É relacionado com Bhaskara, né? Equação do segundo grau. E daí vai ser igual a menos x ao quadrado, então menos, tem o númerozinho aqui, 1, né? Então menos 1x ao quadrado. E o bx? O bx nesse caso não tem, porque não tem outro x ali. Só tem o x ao quadrado, então só tem o a, x ao quadrado. E esse menos 5, o que ele seria? Ele seria o número sozinho, que é o c. Então, nesse caso, o c é menos 5. E por fim, a letra D, até não está aparecendo aqui, deixa eu Diz assim a definição. ver se consigo Uma tirar um... função f de reais em reais. Ó, Lembra que deixa esse eu tirar um primeiro print conjunto aqui, aqui, que ó, daí a gente mostra aqui no Paint. Isso aqui era do 8º ano, Ctrl V. Então, o que a gente tem realmente? Eu tenho aqui o 3 sendo o valor de A, o menos 4 sendo o valor de B, e aqui sendo o valor de C. Então, eu tenho aqui o A, o B e o C. Nesse caso aqui, eu não tenho número escrito, mas esse aqui é 1. Então, esse seria o A. Aqui junto do X, eu tenho o B sempre. Tá, e o C? Cadê o C aqui? Que nem eu falei. Aqui seria como se eu tivesse um mais um zero. Então, o meu C é 0. Na letra C, a mesma coisa. Lembrando que isso aqui é f de x, tá? Isso aqui são iguais. Ficou meio tortinho.
Isso. E nesse caso aqui eu teria menos 1x². Então esse aqui é o meu A, menos 1. E o B? Quanto que vale o B? O B não está aqui. Então seria a mesma coisa que eu dizer que seria 0, que seria o B, vezes x. Quanto que é 0 vezes x? 0 vezes qualquer coisa é 0. Então nesse caso, esse é o meu B, ele vale 0. E o menos 5? O menos 5 é o C, porque é o número sozinho. Então, o A está sempre junto do x². O B está sempre junto do x. O C está sempre sozinho. Importante saber isso, porque a parte mais importante é identificar quem é A, quem é B, quem é C. Daí, nesse caso aqui, eu só tenho menos 2x². Então, esse aqui é o A também. Menos 2x². E o B e o C nesse caso? Bom, o B seria 0 vezes x. E o C? Bom, o C seria 0 nesses casos, porque os dois não aparecem. Então aqui é 0, o B, e o C seria 0. Então esse aqui seria o C, tá? Porque não tem espaço para colocar ali embaixo, então estou colocando aqui. E esse aqui seria o B, também valendo um valor de 0. Ok? Até agora alguma dúvida, gente? Entender quem é A, quem é B e quem é C? Nós estamos aí com 12 espectadores. Então, o Yuri perguntou no Discord: e sir, qual é o nome da matéria nova que nós vai estudar? É função quadrática, função do segundo grau. Tá? Essa aqui, ó. Esse nome aqui que está aparecendo na telinha. Se tu está assistindo, se não está assistindo só em casa, depois tu vai ver no YouTube. Em casa, né? Todo mundo deve estar. Mas eu quis dizer depois, sem ser em live. Beleza? Primeira coisa, então, identificar A, B e C. Essa é a primeira coisa que ele vai dar uma explicada, quem sabe até no vídeo. Tá? Ele vai explicar, e daí ele vai falar justamente isso aí, ó. Quem que é o A, o B e o C. Isso, daí a gente chega no gráfico. Tá? Gráfico da função quadrática. f de x igual àquilo ali, ok? Com a diferente de zero é chamado de parábola. Então eu vou fazer isso aqui com vocês antes dele fazer. Conjuntos numéricos só ano que vem. Não se aprende no nono ano. Tá, juro. Então, vamos lá. Don't save, Ctrl B. Gráfico de uma parábola. Primeiro, o que a gente chama de gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola. Tá? O que é uma parábola? Uma parábola é uma curva que a gente faz, que geralmente fica neste formato aqui assim, ok? Ela vai aumentando, ou ela fica geralmente nesse formato assim. Ela pode ser mais fechadinha, mais aberta, por exemplo, ela pode ser assim, tá? Ou ela pode ser, tipo, muito compridona, dependendo do ponto de vista que tu está tendo. O que importa é que nós teremos alguns elementos. Esses elementos são as coordenadas, os pontos, que a gente vai montar aqui algumas. E também nós teremos as relações do A, do B e do C diretamente influenciando nisso. Então, a gente viu em equação do primeiro grau que esse formato aqui, se eu esqueço, deixa eu dar uma apagada aqui para vocês verem. Se eu esqueço por um momento, deixa eu colocar preto, color 2, isso foi. Eu não estou vendo aqui, ó. Por exemplo, se eu apago isso aqui, f de x, tudo esse negócio, perdão, isso aqui não seria equação do primeiro grau, bx mais c. Se eu colocasse o a e o b aqui, não seria exatamente equação do primeiro grau. Então, de certa forma, não muda nada. Continua sendo exatamente a mesma coisa. Qual que é a diferença? A diferença é agora que a gente tem a equação do segundo grau, essa parte, ax². Portanto, se eu tenho esse valor aí, disso aqui, f de x igual a ax² mais bx mais c, isso, e todos eles vão ter uma importante parcela
na hora de montar o gráfico. Isso é, a gente já tinha visto, por exemplo, que algumas coisas importavam. Por exemplo, se eu coloco o 0 para o valor de x, não era sempre o valor do número que ficava sozinho? Então vamos ver. Nesse caso, que número que está sozinho? Não é o menos 1? Então perceba, se eu coloco 0 no lugar de x ao quadrado, não vai ficar então o resultado menos 1? Porque 0 vezes 0 vai dar 0. Então 0 ao quadrado menos 1 vai ser menos 1. Se eu colocasse o valor de 1, 1 ao quadrado seria 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Menos 1 é 0. Tá? Então vamos deixar claro para as pessoas aí que dizem que 1 vezes 1 é 2, né? Temos pessoas aí da 9 e 1, vocês lembram? Lembra, gente? 1 vezes 1, né? Ou 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, então elevado a 2, é exatamente 1. Ok? Não diga nomes, Vinícius. Não diga nomes. E daí, se eu escolhesse algum outro valor, por exemplo, um negativo, menos 1. Se eu colocasse menos 1 ao quadrado, nós teríamos que colocar entre parênteses, sempre faz qualquer substituição entre parênteses, igual a jogador caro, óbvio. Menos com menos, mais, então vai dar mais. 1 vezes 1 é 1 também. Então vai dar o mesmo resultado, porque 1 menos 1 é 0. Então, nesse caso, gente, vocês vão perceber que eu vou ter geralmente dois resultados que são iguais. A gente vai ter uma simetria. É como se eu pudesse pegar uma reta aqui e cortar exatamente no vértice. A gente vai ter uma coisinha chamada vértice, então, que vai cortar exatamente em dois. Então, esse lado vai ser exatamente simétrico a este outro lado. O que é simetria? Simetria é aquele negócio que a gente chama que diz que fosse como espelho. Então, quando tu te olha no espelho, o teu olho direito, quando tu coloca o dedo assim no teu olho direito, ele fica pro espelho no lado, né, como se fosse o lado esquerdo de quem tá olhando do espelho de lá, né, digamos assim. Então, o teu direito acaba virando o esquerdo no espelho. Porque ele realmente espelha. A simetria seria a mesma coisa que as mãos. Se a gente tivesse uma mão igual a outra e não ela simétrica, quando a gente colocasse as mãos uma em cima da outra, elas teriam que ficar cada dedo exatamente em cima de cada dedo, o dedão em cima do dedão. Mas não funciona assim. A gente só consegue se a gente coloca de frente elas. Então isso é simetria. Eu preciso colocar alguma coisa de frente para que fique espelhado. Exatamente espelho. E essa linha de simetria é o que deixa ela espelhada. Tá? Então, é como se fosse a metade. Como é que eu faço uma coisa simétrica? Por exemplo, se eu fizesse... Não, calma aí. Se eu fizesse um... Sei lá, tentar fazer um desenho aqui, ó. Se eu fizesse assim... Ok? Um desenho aproximadamente assim. Não vai dar certo isso aqui. Deixa eu fazer o desenho normal. Fazer metade de um coração. Se eu quisesse fazer alguma coisa simétrica, eu teria que fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, para tentar formar, né, o coração. Ficou bem torto, né? Mas imagine que está certo. Agora, o que seria fazer alguma coisa igual? Se eu fosse fazer igual, desenhasse uma linha de simetria aqui, por exemplo, se fosse igual, eu teria que fazer isso aqui, ó. Isso aqui é fazer alguma coisa igual. Então, esse seria praticamente igual a este, mas não é simétrico. Então, uma coisa igual a outra não é realmente uma coisa simétrica. Simetria seria fazer exatamente a mesma coisa, o mesmo desenho para lá, tentar fazer igual. Obviamente, eu nunca vou conseguir porque, né, minhas habilidades artísticas são horríveis. Praticamente. Esse é melhor ainda que o outro lado. Ok? Então, simetria seria fazer com que, se eu imaginasse
uma dobra numa folha, exatamente no coração, meio a meio, eles têm que ficar iguais. Ok? Fale, Pablo, fale. Enquanto espero ele falar, eu vou fazendo as outras linhas de simetria aqui. Deixar bonitinho. Ah, nossa. Que importante comentário. Então, continuando, né, ignorando o Pablo ali, que é muito engraçadinho ele. Nós temos, nesse caso, 0, menos 1, 1 e 0, menos 1 e 0. Vocês vão perceber que isso aqui vão dar pontos simétricos. Aí que entra uma coisa interessante. Tá, deixa eu até colocar aqui para vocês um brush que seja um pouquinho maior. O spray, vamos colocar o spray. 0 e menos 1. Ponto 0 e menos 1 nesse gráfico seria 0 para x, ou seja, não vai para lugar nenhum, nem para a direita nem para a esquerda no x. Mas vai para o menos 1 no y. Então, para menos 1, ele estaria aqui. Tá? Então, esse aqui seria o ponto 0 e menos 1. Okay? Deixa eu dar um Ctrl+, que acho que fica melhor, né? Deixa eu ver se vai dar certo. Aí, rapaz, era isso que eu queria. Ok? Esse é o ponto 0 e menos 1. Beleza? O ponto 1 e 0 vai 1 para a direita. Beleza, 1 para a direita, aqui. E 0 para y, não vai nem para cima nem para baixo. Então seria aqui. Beleza? O ponto menos 1 e 0, então menos 1 vai para a esquerda, porque é negativo. E 0 para y não vai nem para cima nem para baixo. E a gente vai ficar aqui. Percebam que isso aqui vai começar a ficar simétrico. Opa, deu uma mexidinha sem querer. Vai começar a ficar simétrico, exatamente igual para um lado e para o outro, até porque o menos 1, 0 e menos 1 é o vértice nesse caso, então a gente tem exatamente o vértice. Se eu colocasse então os valores de 2 e menos 2, quanto que seria então esses resultados? Bom, 2 ao quadrado, se a gente apagar isso aqui, deixa eu apagar aqui para poder fazer aqui, 2 ao quadrado seria 2 vezes 2 menos 1. Então, 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Então, eu vou ter um valor de 3 positivo. Vocês querem apostar quanto que vai dar 3 também, esse aqui de baixo? Olha lá, se eu colocasse negativo, então, entre parênteses. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3 de novo. Por quê? Porque tem que ter essa simetria. Então, nesse caso aqui, ele vai dar ponto 2 e 3. 2 e 3, 2 está aqui para a direita e sobe 3. Ele vai dar exatamente aqui. Se eu fizer a mesma coisa com o 2 negativo sobe até o 3. Ele vai dar exatamente um desenho que vai ser simétrico. Então, se eu pegar uma linha aqui curvada, obviamente, vamos tentar fazer isso aqui, porque, né, sabemos que não vai dar muito certo. Mas a gente vai tentar. A ideia da parábola seria mais ou menos isso aqui, só que agora, né, fazendo exatamente... vamos fazer aqui assim, para cá. A curva. Aqui lá ficou um pouquinho torto, calma aí. Aí ficou um pouquinho melhor. Perceba que o desenho ficaria praticamente simétrico. Este lado vai ser exatamente o espelho do outro lado. Isso seria a nossa parábola. Tá? Então, a nossa parábola ela tem que ser simétrica. Ela vai ter um ponto de vértice, que é um ponto que ela para de descer e começa a subir, ou, que nem nos outros exemplos, ela para de subir e começa a descer, que nem aqui.
nós temos nesses exemplos aqui, tá? Até aqui ficou de azul, né? Era para ser amarelo. Ou então aqui, que seria um pouquinho mais aberto, dependendo do caso. Então, esses desenhos aqui que a gente faz, que são as parábolas graficamente, são esse tipo de desenhos que nós temos. Até no exercício aqui de vocês, deixa eu abrir aqui, visualizar, no exercício está aqui, ó. Ele vai pedir para tu olhar os gráficos e tentar identificar qual que é o gráfico. Ó, o esboço do gráfico da função tu vai ter que procurar quais são eles ali mais parecidos. Ó, qual a parábola que poderia representar a função quadrática com delta menor que zero? Vai ter que trabalhar. Isso aqui até expliquei no último dia de aula, digamos assim, que veio quase ninguém, mas eu cheguei a explicar. Então, o esboço do gráfico da função quadrática é qual? A gente vai ter que fazer o gráfico para poder saber mais ou menos qual que está mais parecido. Calcule as raízes, caso existam as seguintes funções quadráticas abaixo. Como que a gente calcula raízes? Tá? Raízes a gente vai calcular principalmente por equação do segundo grau, tá? Com a fórmula de Bhaskara. Mas para vocês que ainda não aprenderam em si a fórmula de Bhaskara, ela vai vir mais para frente. Se eu não me engano, ele nem chega a explicar aqui. Ele explica na próxima os zeros, raízes e fórmula de Bhaskara. No próximo exercício, ele explica no próximo vídeo aqui. Eu não vou chegar a explicar hoje também. Aí como que tu vai fazer aquela ali? Tu vai tentar encontrar. O que são os zeros? Os zeros são sempre os pontos que cortam o eixo X. Tá vendo aqui? Esse eixo X que eu estou apontando aqui com o mousezinho, tá? Tá passando aqui. Deixa eu até colocar uma outra cor. Daí a gente põe uma cor vermelha aqui. Ó. Então, pronto, colocar uma cor vermelha vai ficar mais claro. Tá vendo que essa bolinha azul aqui, ela tá cortando essa linha vermelha? Essa bolinha azul também está cortando essa linha vermelha. Esses dois pontos são chamados, então, de zeros da equação. Então, esses dois, tanto esse quanto esse, são os zeros da equação, que se descobre através da fórmula de Bhaskara, principalmente da fórmula de Bhaskara. Nesse caso, seria um pouquinho mais fácil que a fórmula de Bhaskara. Mas, nesse caso, a gente não tem a equação completa. Então, por isso que seria um processo mais fácil, que é geralmente o que eu explico no próximo conteúdo, que seria tipo terça-feira, que a gente vai ter a próxima aula com a 9.1 e segunda-feira com a 9.2. Tá? Então, eu vou explicar só a partir de lá as raízes da equação, como é que a gente descobre a fórmula de Bhaskara e tudo mais. Então, para quem é da 9.1 e para quem é da 9.2. Então, continuando, eu tenho esse número aqui e esse número aqui. Eu não fiz fórmula de Bhaskara. O que eu fiz? Eu coloquei números que talvez possam dar zero. Eu tentei os números mais baixos. 0, 1, que é 1 para a direita, menos 1, que é 1 para a esquerda, 2, que é 2 para a direita do zero, e 2 negativo, que é 2 para a esquerda do zero. Então, eu peguei números próximos do zero. E o que eu te sugiro é sempre pegar esses números próximos do zero. E eu sugiro sempre pegar 5 números. Então, vocês lembram que, pelo menos o pessoal que era da Santa Isabel, eu dizia, peguem sempre 3 números para fazer a equação do primeiro grau, fazer o gráfico. Por que 3? Porque 2 fazem a reta. O terceiro tu confirma se ela está certa. Ou pelo menos se tu errou com precisão. Porque daí os 3 vão estar alinhadinhos. Já a equação do segundo grau, eu te sugiro que façam 5. Por quê? 1 é o vértice, geralmente a gente calcula o vértice. 2 são as raízes. E mais 2 vão ser daí justamente valores que nem esses dois aqui, ó, para poder saber mais ou menos o formato da parábola. Errar com precisão, isso aí. Porque se tu for fazer errado, né, que tu acerte errando. Ou melhor, tu erre acertando. Erre acertando. Tipo, tu errou com consciência que estava errado. Tipo, se tu errou um sinal, tu vai sempre errar aquele sinal e não o resto todo da conta.
Então, na equação de segundo grau desse gráfico, é mais ou menos isso que vocês vão fazer. Então, vocês ainda não vão fazer. Quem quiser, senhor, eu quis assistir o próximo vídeo para já saber como faz, basta. Posso? Ninguém te obriga a fazer nada aqui que não seja a aula. Tudo que quiser fazer a mais, faz. É contigo, estuda. Tá? A escolha é tua. Próxima etapa que ele vem explicando. Ele vai mostrar. Ele escolheu os mesmos números que eu, só que ele colocou em ordem. Daí ele vai mostrar como é que faz as contas, por isso que eu nem mostrei tanto. Vai fazer a mesma coisa que eu fiz ali. E vai partir para um segundo exemplo, ok? Eu não vou chegar a fazer esse segundo exemplo com negativos, mas cuidado com o sinal. Assiste o vídeo, ele vai explicar. Tu tem que cuidar com esse sinal aqui. Lembra que eu disse coloca entre parênteses o negócio? Então, coloca entre parênteses sempre. Vai ter prova online? Talvez. Beleza, vai partir. E daí, se eu não me engano, acaba o vídeo nesse exemplo. Ele montando essa equação. Tá? Esse gráfico aqui. Bonitinho. Só que, percebe que ele é negativo? Enquanto o outro exemplo aqui era positivo, isso aqui era mais. No outro exemplo é negativo. Qual que é a diferença nisso? Os positivos sempre vão ser boca aberta para cima. Os negativos sempre serão boca aberta para baixo. É aí que já entra uma aplicação do A. A gente já descobre o A. O que o A serve? O A serve para dizer se o negócio vai ficar virado para cima ou se o negócio vai ficar virado para baixo. Então já é uma coisa bastante importante de entender. Isso cai muita prova, gente. Isso é uma coisa extremamente interessante. O C... Opa, ficou torto. O C, ele sempre vai ser o valor que corta a reta Y. Perceba, qual que era o valor do C? Era menos 1, não era? Onde que está cortando a reta Y? Tá aqui, nesse pontinho aqui, tá? Ficou meio grandinho. Isso aqui é o C. Exatamente onde está cortando a reta Y. E no outro exemplo dele, olha aqui, o valor dele de C não está escrito, porque eu tenho A, eu tenho B, mas eu não tenho C, eu não tenho número sozinho. Então o que ele faz? O meu C vale exatamente 0. Olha onde é que está passando. Exatamente em cima do 0. Aqui é o 1, aqui é o menos 1, aqui no meio é o 0. Está passando no 0. Então isso é uma coisa interessante para entender. Eu tenho o A, que demonstra se vai ser boca aberta para baixo ou boca aberta para cima. Eu tenho o C, que demonstra onde vai cortar a reta Y. E daí o B, ele vai ter uma outra função que eu vou explicar na segunda-feira. Hoje não. Na segunda-feira para 9.2, na terça para 9.1. Ok? Então ele fica bonitinho assim, esse negócio aí, nesse formato. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Tá, e se f de x então vale f de menos 1 aqui? O que tu tem que fazer? Lembra dos exercícios que a gente fez lá da equação do primeiro grau? Por isso que era importante ver a fazer os exercícios de primeiro grau, para poder relembrar aquilo, para poder fazer na função de segundo grau agora. Tu vai ter que só substituir f de menos 1, tu vai colocar no lugar de x o menos 1. Então tu vai pegar o x aqui e vai colocar menos 1. Tu vai pegar o outro x e vai colocar ali menos 1. E vai fazer essa conta. É isso que eu quero que vocês façam na 2, 3, 4, 5 e 6. Então a 2, 3, 4, 5 e 6 é barbada. A 1 é um pouquinho mais complicado, porque tu vai ter que testar os valores. A 7 é para tu olhar os gráficos, tentar montar os gráficos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que mandaram aqui. Tipo maior e menor? Como assim, Vinícius? Os boca aberta. Boa pergunta, Jonathan. Obviamente, Windows, né? Que dúvida. Eu não entendi, Vinícius. Tipo maior e menor. Seria maior que 0 e menor que 0, daí, se tu quiser falar. Que é os negativos e os positivos. Aqui é olhar os gráficos e é só isso. Então a 2 a 6 é fácil, a 7 é olhar os gráficos, tu vai ter que fazer isso aí que eu tô falando.
A1 é um pouquinho mais difícil, que daí teria que testar isso aqui, precisaria de equação de segundo grau, quem sabe da fórmula de Bhaskara. Só eu a princípio, Pablo. Esquece, eu sou abobado. Ah, bom, daí se tu diz. Ok? Então, os primeiros exercícios, gente, são esses. Quero que vocês assistam esse vídeo, tirem as suas dúvidas. Qualquer coisa, deixa lá no Discord as suas dúvidas aqui no chat do nono ano, tá? Que eu já olhei isso aqui, eu já li, tá? Pelo tablet aqui. Tá? Se ia ter live, o pessoal perguntou. Ó, já teve live, tá tendo, tá acabando já, 11h47. Não. Até porque isso aqui é para entregar, Pablo. Essa atividade é para entregar. Calma aí, deixa eu abrir aqui para tu, para te mostrar exatamente. Ela foi aberta hoje, é para entregar na terça-feira. Amanhã mesmo, eu já vou estar fazendo alguns desses exercícios para poder te ajudar. Então, abriu hoje a atividade, é para entregar só dia 31. Tem tempo até lá. Tu vai ver o vídeo, tu vai dar uma estudada, tu vai fazer os exercícios, tu vai ver a live de amanhã, daí tu vai perguntar, senhor, não entendi essa aí, faz pra mim. Eu vou te ajudar, entendeu? É isso que eu tô te dizendo, é uma questão de estudar, não é, eu vou... Obviamente no caderno, Vinícius. Eu não tô te dizendo, entregue esses exercícios hoje ainda, entendeu? É de boas, é de boas. É para aprender, é para estudar. Precisam fazer um bimestre a menos? Não necessariamente. Eu não sei como é que vai ficar os bimestres, mas não que eu saiba. Ninguém me falou nada sobre isso. Atrasado, tu tem até o dia 31. Se tu não mandar até o dia 31, sei lá, chegou no dia 1º Desculpa. Do dia 1º de abril, tu não consegue mais entregar pelo site. Tu só consegue mandar e-mail. Ou seja, pelo site tu não vai ganhar mais a nota. E como a gente só está usando agora praticamente o site, só é para mandar e-mail quem ainda não está conseguindo acessar o site, sim, vai perder nota, tá? Tem que entregar até o dia 31. Até porque são 5 dias aí. Tirando sábado e domingo, são 3 dias. Hoje, amanhã e segunda. Você tem 3 dias para estudar e fazer isso aí. Não sei se será feito trimestre, Vinícius. Acredito que não. Acredito muito fortemente que não. Se for feito, vai ser avisado para nós depois. Beleza? Então, gente, a aula seria essa. É os conceitos fundamentais, as primeiras coisas. Quem quiser algum outro vídeo, assistir outro vídeo também, vou colocar o link ali para quem quiser assistir esse aqui dos zeros, já para antecipar, mas eu já digo que é para a próxima aula, de segunda e terça, segunda para 9.2, terça para 9.1. E amanhã a gente tem live para poder revisar isso aí. Beleza? A gente vai revisar todo esse negócio. Acho que não vai a tanto. Já com o que o presidente falou, acho que não vai a tanto, não vai até agosto não. Até porque senão a economia quebra. Se passar de um mês, a economia vai ficar bem ruim. Tipo, não fechou nem 2 semanas, as pessoas já estão fazendo histeria. Dos dois lados. Então, não faço a menor ideia como vai ser, nem quero comentar sobre isso. Só vou ver o que vai acontecer porque é isso que eu posso fazer. O que eu ia dizer? Para quem não tá conseguindo entrar no eClass, gente, faz o seguinte, escreve CPB edu, tudo junto, .me. Só isso, tá? .me. Dá Enter. Ele vai te jogar direto na tela de login. Daí tu vai criar a conta, vai precisar ter o número de matrícula, etc. Se já não criou a conta, talvez tenha que criar. Se tu já não tiver criado, cria ela, beleza, ou entra, faz login, clicou aqui, entrar, é a coisa mais simples do mundo.
que eu saiba não está indo pelo aplicativo e vai estar aqui, ó. Clicou no e-class, aí nesse cantinho esquerdo aqui em azul, vai aparecer as tuas aulas. Se não está aparecendo, me avisa, porque eu estou passando para os meus superiores todas as atividades também pelo portal lá do colégio, para os alunos que não estão tendo acesso pelo e-class. Tá? Mas não está indo para todo mundo já, porque tem vários alunos. E eu estou passando para eles também quem não está tendo acesso, o porquê que não está tendo acesso. Vamos dobrar a meta e estocar ar. Importante, importante. Estocar ar é importante. Ok? Somebody has doubts? Dúvidas? Então, uma coisa que vocês podem fazer a mais é pegar várias equações de segundo grau, tipo o exercício 2A6, uma coisa que eu sugiro para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu vou colocar esse exercício mais para frente, mas já para tu treinar, faz o seguinte, pega isso aqui e olha, qual que é o A, qual que é o B e qual que é o C, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6. Faz isso também na 1. Quem é A, quem é B e quem é C. Faz isso. Isso é meu conselho extremamente. Por quê? É uma das partes mais importantes para a fórmula de Bhaskara. Já estou te antecipando isso. Separa quem é A, quem é B, quem é C. Ok? Entendido? Vou até falar agora bem devagar, o pessoal fazer clipe e colocar aí no até mesmo no Discord ou nos grupos. Pega os exercícios da 1 até a 6, tá? Esse aqui A, B, C, D, F, G, H. Pega isso aqui, essa aqui, pega essa aqui, todas essas funções e separa. Faz no caderno a mais. Ah, mas senhor, tu não pediu para fazer isso. Tô te dando um conselho. Separa quem é A, quem é B e quem é C. E se eu fizer errado? Não tem importância, a gente corrige e vê depois. A, B e C, separa. Por quê? Fórmula de Bhaskara precisa saber quem é A, quem é B e quem é C. Bhaskara, tá? Fórmula de Bhaskara. Beleza? É isso então, gente. Vou fechando por aqui. A gente se vê mais além. Amanhã a gente vai ter uma aulinha de tirar dúvidas, etc. Então esteja online para tirar suas dúvidas, principalmente. A gente vai ter também na segunda-feira outra matéria nova. Então dá aquela estudada, faz os exercícios, não deixa de fazer realmente, incomoda quem sabe que não está fazendo, porque vai ser importante. A gente vai ter as aulas online, possivelmente a prova vai ser online sobre essa matéria e vai ter colega teu que não vai ter nota se tu não incomodar eles para fazer. Tá? Vai ficar com 0, porque a gente pode dar 0, a gente está fazendo já os conteúdos e tá valendo nota. Beleza? Álcool gel, usem álcool gel, lavem as mãos. É verdade, tossindo. Mas é porque eu tô meio blé por causa da rinite. Beleza? Um grande abraço para vocês. Falou, é nóis. Fui!